só para colocar lá no ar. Um exemplo. A chuva, quando ela cai no topo da montanha, é bem alto. A chuva cai lá em cima. Quando ela cai lá em cima, ela é pura. Né? Porque ele está longe da cidade, não tem contaminação, não tem chuva ácida, não tem nada. A chuva cai purinha. Aí ela vai descendo a montanha. Vem os pedregulhos junto, vem barro, vem terra. Junta alguns outros córregozinhos, vão se juntando, se juntando. Aí lá embaixo se transforma num rio. Esse rio vai passando pelo vale. Aí ele recebe afluentes, mais outro afluente, recebe dejetos, não é? Recebe fezes humanas. E pessoas vão lá, pescam, tiram coisas do rio, outras despejam, não é? Outras tiram, outras despejam. Então se coloca coisas nesse rio e se tira coisas nesse rio. Quando ele chega perto do mar, ele não tem mais nada, praticamente nada a ver com aquela água que saía lá de cima. O que aconteceu? A poluição transformou essa água em algo que fica quase impossível nós bebermos dela. A água está poluída. A água na palavra de Deus, né? A palavra de Deus sabemos que é a Torá, né? A água na palavra de Deus é uma das mais significantes coisas que ela tipifica, é a palavra, certo? É a própria palavra, não é? Isso. Então quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez uma separação, lembra disso? Lá em Gênesis, entre águas e águas. Águas de baixo e águas de cima, das águas de cima. Essa palavra é a palavra, lembram? Shamai. Shamai. A palavra mai significa água. A palavra mai é feita de, né, mem e yod. Muito bem. Esse primeiro mem significa, essa palavra graficamente, ela significa, essa letra significa água, a própria água. A letra do meio, que é o coração, significa mão. Lembra? Yod significa mão. E a última, de novo, é água de novo. Muito bem. A mão de Deus. Água e água. Palavra e palavra. O que Deus fez? Ele separou a água de baixo da água de cima. O que é a água de cima? A água de cima é a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. E o que é a água de baixo? É a palavra terrena, humana. Deus separou as duas águas, porque tinha que ser assim para que não houvesse mistura. Em toda a criação de Deus, tudo que Deus criou com vida está aqui embaixo, certo? E aqui em cima fica a parte espiritual. Deus é o quê? Espírito. Ele não é corpo, não tem fisicalidade. Ele é espírito. A palavra dele está aqui, não pode ser mudada. E o que as pessoas fizeram é pegar essa água, transformaram nessa outra água aqui de baixo. Transformaram a palavra de Deus em dogmas, doutrinas e outras coisas mais. Misturaram. Então o que a gente está fazendo com esse estudo de raízes? A gente está trazendo de volta a origem. O que as palavras queriam dizer no início. E toda palavra de Deus, né? Toda palavra tem um significado prático, significa alguma coisa. A língua hebraica, ela é verbo orientada. A nossa língua é orientada pelo nome, né? Ou seja, pelo que as coisas parecem e não pela sua função. O hebraico é orientado pelo verbo, é uma língua de ação. Por isso que Jesus não é descrito em nenhum lugar. Não interessa o que ele era, interessa o que ele fez, o que ele faz e o que ele vai sempre estar fazendo. Amém. Né? Dentro disso,
a gente precisa entender alguns princípios muito assim básicos, né? Que a gente estava discutindo lá na tua casa durante essa semana. Que foi o povo de Deus. Eu não podia deixar de falar sobre isso. Glória a Deus. Mas de uma forma mais tranquila, porque foram horas, né? De discussão. ventoinha ligada sem ninguém desligar. Foi Vamos umas abrir lá 4 em horas Gênesis discutindo 14, o mesmo 13. assunto, a gente ficou. Todos aí têm uma Bíblia, Gênesis 14, versículo 13. Normalmente se pensa que Israel nasceu a partir de Jacó, né? Deus transformou o nome de Jacó em Israel. Mas o conceito de Israel bíblico é muito anterior a isso. Muito anterior aos judeus e às tribos. A gente vai ver, por exemplo, aqui, ó, em Gênesis 14, 13. Diz assim, ó: então veio um que escapara e contou a Abrão o hebreu. Contou a Abrão o hebreu. Aí começa uma designação para o povo de Deus. Hebreu. Não judeu, pistas. né? Não judeu. Como é diferente, como realmente fica. E não outras coisas. Mesmo o conceito de Israel a gente vai entender um pouquinho depois. O que é realmente Israel. Que não tem a ver especificamente, tem a ver também, mas não é só especificamente a Israel ou Jacó, certo? Sim. Então vamos lá. Gênesis 15, 6. Um pouquinho mais para frente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Falando de Abraão, tá? Então ele creu e foi-lhe imputado isso por justiça. Há uma sequência. O povo de Deus tem que primeiro crer, para depois ser justificado. Amém? É uma sequência. Essa palavra Senhor, uma curiosidade, né? É a palavra, por trás disso está a palavra Elohim. Elohim não é a tradução literal de Deus, não é Deus. Elohim o que é? É Senhor mesmo, tá? Por que não é Deus? Porque Elohim é aquele que está em cima, a autoridade. Refere-se à autoridade, ao meu Senhor, porque ela é uma autoridade acima de mim, certo? Então Elohim está cheio de gente com um monte de Elohim. Trocam aquilo que deveria ser santo pelo que não é santo. Então tem gente que tem televisão como Elohim, que é o seu Senhor, né? Então, existem vários Elohims. Tá? É só uma curiosidadezinha. Então Elohim não é Deus. Deus é Yahweh. Ok? Vamos lá em Gênesis 26, versículo 4 e 5. Diz assim, ó: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha Torá. E a minha Torá. A Torá já estava escrita? Não. A Torá não estava escrita. O que Deus está trazendo de volta? A Torá, né? Aonde? Escrita nos nossos corações. No seu coração. Porque já estava, Abraão obedeceu. Sem ela mesma existir. Sem estar escrito, não havia necessidade. Quando a Bíblia fala da segunda testemunha em tudo, né? Tem uma segunda testemunha, ela está falando do que eu abro aqui a porta e vejo ali no jardim. O princípio de Gênesis, da semente. Duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. Não existem 50 mil sementes. Não precisa nenhuma teologia ou nenhum achismo para explicar coisa tão simples. A semente está dentro do fruto. O que eu tenho que fazer? Produzir esse fruto. Quando eu produzo esse fruto, a semente vai dentro. E a semente produz o quê? Árvore. Certo?
E a árvore produz outra semente, que produz outro fruto. Lei das espécies de Gênesis. Né? Limão produz limão. Né? Jacaré produz jacaré. Né? E segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Né? Muito bem. Então, por que Abrão, vamos lá, vamos ver o 26 de novo, 4 e 5. Multiplicaria a tua semente como as estrelas do céu e daria a tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto, primeiro, então, o que Abrão fez? Obedeceu a minha voz, a voz de Deus. A voz de Deus é a Torá. E a voz de Deus é Jesus. Porque Ele é o Verbo vivo. Que depois fez carne, lá em João, né? Mas antes disso Ele é o Verbo. Ele sempre foi e sempre vai ser. Então Jesus não veio, as coisas novas não vieram com o Novo Testamento. Não, isso tudo já está lá desde Gênesis. Desde Gênesis. É que daí se manifestou em carne, né? Com vida. Para complementar o que tinha que ser feito, né? Muito bem. Isso tudo que eu estou falando aqui é para descrever uma coisa. A promessa. A promessa. Para que nós entendamos o que é ser filho da carne e o que é ser filho da promessa. Vocês entenderam o que é a promessa de Deus? Quando eu obedeço a Torá, quando eu ouço a voz, primeiro eu tenho que ouvir a voz de Deus. Está aqui, está tudo na Bíblia, né? Nos primeiros 5 livros. Quando eu ouço isso e quando eu obedeço a essa Torá, que é Jesus. Mesmo não sabendo, olha só como é muito sério, é simples, mas é sério. Mesmo não sabendo o que está escrito aqui, eu tenho a segunda testemunha em qualquer lugar que eu for. Não tem como negar princípios, os princípios de Deus. A gente vai ver mais detalhadamente isso, tá? O alfabeto, só mais uma curiosidadezinha. O alfabeto hebraico começa com que letra? Aleph. Ela tem uma representação. E qual é o som do Aleph? Nenhum. Não tem som. Por que Deus não poderia começar com Beit? É a casa. Por que Ele mandou começar o alfabeto? Porque tudo que Deus fez com o povo hebraico, Ele deu uma ordem para isso. Então a ordem alfabética ali não é ao acaso como a nossa. Pode deixar, né? Tem alguém lá com ela? A Radassa. Não, mas eu estou aqui. Não. Glória a Deus. Eu estou no mover aqui. Por que Deus começou com a letra Aleph? Essa é uma boa pergunta. Bem que eu queria ficar bonitinho, mas não vai dar certo. Esquentou o trem. Por que, filha? Porque a voz, né, de Jesus. Olha, você pegou quase 100% do princípio. Porque é uma cabeça de dois? Não. Por que Ele começou com Aleph? Porque Aleph não tem som. Não tem som. Por quê? E o que significa mesmo Aleph, por favor? Cabeça do boi. Porque o poder é dele, a voz é dele. A primeira. Nada Porque se começa fez com nada. sem que Deus falasse. Falasse, tá. Tudo é perfeito. Então o Aleph não é nada. E qual foi a primeira coisa que Deus pronunciou depois do Aleph? Qual é a segunda letra? Beit. Casa. Legal, né? Do nada ele produziu Casa. Que mostra, na o que é a verdade, casa? família. Família. O que é? Porque a casa não é isso, né? Nós O que somos. é a casa? Nós somos o tabernáculo. Ou seja, a habitação. Olha que doido. Eu nem entrei no assunto ainda. É tão maravilhoso. Sabe quando a gente entra? Eu fiquei 2 dias aqui parado. O Rafael até falou, ué, sumiu? Fiquei 2 dias mergulhado nisso, sabe?
entrando e viajando. É muito legal. Deus começou com Aleph. Aleph e Lamed. Aleph e Lamed. Lamed, lembram que é o cajado, né? Que é mais ou menos um cajado. E Lamed, Aleph e Lamed formam uma palavra. Ele. Ele. Que é de Deus. Então o Aleph é Deus. Tipo, Ele El começa Shaddai, sem o nada. Todo-Poderoso. Eu sou o que sou, mais ou menos isso. É. O que ele é. Então a palavra eu é Deus. É o próprio Deus. E Deus é, de novo, só relembrando, a água de cima e a água de baixo. Deus é espírito. Não tem carne, não tem osso, não tem nada. Quando ele recebeu, quando o povo recebeu a Torá escrita, né, no Monte Sinai, quando ele recebeu isso, o que Deus estava representando? O casamento dele com a noiva. E o que a noiva disse? Não. Não. Se arrependeu depois. Moisés foi lá e quebrou tudo, voltaram, fez aquela coisa lá com o boi errado, né? Com o boi errado, não era o Aleph. Quando um homem e uma mulher se casam, eles se transformam em uma só carne. Ossos dos ossos e carne da carne. Porque Deus não tem carne. Ele representa isso na terra. Representa a união dele conosco. Ele não tem a carne, nós temos a carne. Então por isso nós temos que produzir o fruto. Nós temos que ganhar almas, nós temos que sair por aí, nós temos que manifestar o fruto. Não é uma Bíblia debaixo do braço suado, um sovaco fedendo. Não é isso. Né? Não é um prédio, uma Bíblia em um prédio. Não é um paletó, como eu estava usando até agora há pouco, ou uma gravata. Não deu conta, né? Não é. Não é. Deus é tão simples e é muito mais do que isso. E mais profundo, né? Muito mais profundo. Vamos abrir lá em Salmo 1, versículo 3. Agora vamos entrar realmente no estudo de hoje, né? Então, no estudo da semana passada, a gente falou da semana passada? Não, né? Já faz algumas semanas, na verdade. Não foi da semana passada. Foi em relação a esse último que nós fizemos, que foi, uma das palavras que nós vimos foi Hit-Galut. Acho que o Geraldo não estava aí, nem eles. Então, a palavra Hit-Galut é traduzida como Apocalipse, o livro do Apocalipse. A palavra Hit-Galut vem da palavra Galá. Galá quer dizer tá bom? Isso é uma pedra. Eu estou andando, aí cheguei na frente da pedra. Eu sei o que tem embaixo dela? Não. Não sei o que tem embaixo dela. Porém, deve ter alguma coisa lá embaixo. Como é que eu vou descobrir? Rolando a pedra. Esse ato de rolar essa pedra, rolar, é a palavra galá. Quando eu rolo, eu revelo, porque o outro nome do livro de Apocalipse é revelação. Quando eu viro a pedra, eu revelo o que estava embaixo. Ao mesmo tempo, essa palavra Hit-Galut também é a mesma palavra usada para exílio, para ir embora, para expulsar alguém do seu território. Por quê? Porque quando eu rolo a pedra, eu exponho essa pessoa. Se é que tinha uma pessoa lá embaixo, né? Os anõezinhos lá. Eu exponho essa pessoa. Ela fica sem proteção. Deus nos guarda sob as suas asas. Quando eu tiro essa proteção, a pessoa fica expatriada, sem pátria, sem referencial. O que Deus está fazendo nos últimos dias? O livro de Apocalipse, todo ele se baseia e mostra a reunião
do povo de Deus. Justamente esse povo que a gente estava falando no começo, que começou com Abraão. Começou com Abraão. Então assim, ó, todo filho de Abraão, o que se entende por aí é que eu sou filho de Abraão e que então eu sou salvo, sou escolhido, né? Os judeus, aquela coisa toda. Porém, Abraão não teve só aquela semente. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Não teve só aquela semente. Vamos dar uma olhadinha nos Salmos então. Nós somos enxertados, não é verdade? Alguns de nós foi enxertado, mas nós não sabemos. Só o plantador conhece onde ele colocou a semente, qual a semente que vai vingar e qual a semente que está lá embaixo. Quantas foram, né? Ninguém conhece. Só o plantador, que é Deus. Então nós somos enxertados. Agora, será que o Geraldo é raiz natural ou ele foi enxertado? Será que a Fabi é raiz natural ou ela foi enxertada? Nós não sabemos. O conceito que se tinha disso é que todos nós, entre aspas, somos gentios e fomos enxertados na videira verdadeira, na árvore verdadeira, na oliveira verdadeira. Isso não é uma verdade bíblica. Porque só Deus sabe quem é o remanescente, quem é o verdadeiro Israel que está por aí, que foi quebrado, que é o natural, e quem não é. Como nós não sabemos, o que a gente tem que fazer? Produzir o fruto para todo mundo que aparece na nossa frente. A grande maioria não vai aceitar. Vai achar que nós somos loucos, hereges. Salmo 1:3. Alguém quer ler aí? Pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A palavra usada aqui, a palavra normalmente usada para plantar, plantada, é a palavra natá. A palavra natá, em hebraico. Não é o caso aqui, mas foi traduzida como plantada. Então essa tradução está errada. Qual que é a palavra que está aqui por trás? É a palavra chatal. Natá é plantada, chatal é a palavra transplantada. São coisas diferentes, não é? Bem diferentes. Porque diz, então vamos ler de novo. Pois será como árvore transplantada. Ou seja, ela foi retirada de algum lugar e colocada lá. É isso que trata o livro de Higalut. Da árvore de volta ao seu lugar. 2 árvores eram no início, 2 árvores no final. Juntas, em uma só. Certo? Essas 2 árvores é a árvore Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Amém. Tá. Então, quando os exilados voltarem, porque há um povo exilado, e esse povo é o povo de Israel, não é? Quando eles voltarem, a árvore vai ser retirada de onde ela está, ou seja, de onde elas estão, e vão voltar para o lugar onde deveria estar. Então, quando essa árvore vier de volta, ela só vai vir de volta quando todos os ramos estiverem no lugar. Aqueles naturais quebrados, que Paulo disse que foram, né, para ciúme da própria carne de Paulo, não é? E os enxertados pela primeira vez, que a gente não sabe quem que é, e o povo de Israel mesmo, que a gente também não sabe quem é, que também foram aqueles que foram quebrados, que eram para ser os naturais. Muito bem, João 6:39. Quando essa árvore for de volta, ela vai voltar com todos os ramos. Se a gente entende isso, a gente vai entender o que Jesus está falando aqui. João 6:39. João 6:39. Isso tudo às vezes parece assim meio sem
Nexo. De início sem conexo, sem nexo, na verdade. Sem conexão, né? Por que a gente vai aprender hebraico? Nem hebreu eu sou. Porque se não for assim, nós não podemos fazer aquilo ali. O início de todas as coisas. A gente não vai entender o que nós temos que fazer. A gente não vai entender o nosso propósito. A gente não vai entender que lá no Salmo diz assim, ó, e tudo quanto fizer prosperará. A gente vai entender que é dinheiro, muito dinheiro. muito dinheiro, ou carro novo, como aquele profeta que foi na igreja templo de um amigo nosso, né? E ele foi lá, não sei onde é que apareceu aquele sujeito, né? Aí ele aponta lá para fora e fala assim, apóstolo, olha lá fora, estou vendo carro zero para todos aqui na igreja. Eu falei, eu quero o meu, já. Até hoje estou esperando, né? Prosperidade. Esse é um dos versículos básicos da prosperidade. Se eu não entendo o que Deus é e o que Jesus é e o que eu sou no corpo, eu faço uma grande confusão. E eu entro nesses 171. Né? No caso, a prosperidade seria? É a não falta de nada. Basicamente é isso. A não falta de nada. Se não tem como que tem, eu pensei em inglês agora e não consegui traduzir. Não ter a falta de nada. Isso. No caso também se conter com aquele que tem. Ser satisfeito. Não, porque o que eu tenho eu não tenho nada. O princípio vai muito além disso, em geral. Muito além. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho nessa terra, que eu tenho, de Deus. Não, sou eu. é a Cristo. E vocês vão ter, né? Em nome de Jesus. Logo. Então a única coisa que nós temos é um ao outro. Os filhos São herança do Senhor. são heranças do Senhor, não são meus. Por isso que não importa se é da carne ou se não é. São Os filhos. filhos são herança do Senhor. Você é responsável. Isso é muito forte quando a gente entende os princípios por trás. Eu não tenho nada. Estou morando aqui trocando moeda por uma cobertura. Então, até nós temos falado nos nossos estudos, Geraldo, a satisfação. Então, eu creio que a prosperidade ela está ligada a não ter a falta de nada e ser satisfeito em Deus com o que você tem. É claro que Deus se alegra em presentear os seus filhos. Porém, isso não tem mais. Quando isso não faz, exatamente, quando não importa mais, daí o Senhor faz. Entendeu? Até para que a gente não se perca, não se corrompa, enfim. Deus conhece nosso coração, né? Melhor do que nós. Muito bem. Então, voltando lá em João 6,39. Se alguém quiser ler, fique à vontade. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Nenhum ramo. Lembra o que é a palavra ramo? Os meninos mais velhos têm que saber. Mas repete, vai. Jesus, o Ramo. Nazareno. Natsar. Natsar é ramo. Rei. Então, nenhum ramo vai se perder. Nada do que Deus deu vai se perder. Ou seja, vai se alcançar a plenitude de todas as coisas. Todos que foram eleitos vão estar lá. Alguns das raízes quebradas vão ficar de fora, porque não quiseram, não é? Aí o que vai acontecer? Vai ser completado com os enxertados. Aqueles que... Lembra da parábola do casamento? Que o pai chama os convidados e os convidados não querem? Aí são os quebrados. Aí chama os outros também não querem. Quem que vai? Aí o pai chama o zero à esquerda, que ninguém quer saber, coloca uma roupa bonita nele e senta à mesa. E esses são os enxertados. Muito bem. A Bíblia diz assim, compara muito a gente com tudo que há na natureza. Então, a Bíblia diz que os nossos dias são como os dias de uma árvore. O meu povo é como uma árvore. Né?
a Bíblia começa com duas árvores, como eu já tinha falado para vocês. E essas árvores produzem sementes que produzem outras árvores. Só tem duas árvores lá no início, certo? Então, se eu como da árvore do bem e do mal, eu vou produzir sementes do bem e do mal. Essas sementes podem ser só do bem? É difícil. É difícil. Elas podem se manifestar de uma forma externa como sendo só do bem. Então você encontra por aí um monte de ministérios evangélicos ou não é? Produzindo frutos, olha só. Né? Até curas, como Valdomiro. Né? Mas, não, produzindo curas, né? Como Valdomiro produz. Mas é tudo baseado no conhecimento Do bem e do mal. Não é da árvore Deus da vida. detesta a mistura. Não existe mistura com Deus. Mistura. Deus detesta a mistura. Tem que ser sempre puro. Sim, sim. Não, não. Não é? Comer carne de porco ou não comer carne de porco. Deixa eu falar. Gênesis 3,15. Só para confirmar o que a gente está falando, tá? João 3,15. Gênesis. Enquanto vocês estão abrindo aí, então nós temos aí dentro do 3,15, vocês vão ver agora, a semente da mulher e a semente da serpente. São as duas únicas serpentes, as duas únicas sementes, certo? E essas sementes elas produzem árvore. Eu quero que você comece a entender salvação, redenção, os dons, as leis, tudo isso é baseado no que a gente está falando. Porque eu não estou falando nada além do que está escrito aqui. Certo? Quando eu fizer falar alguma coisa estranha, vocês têm que me corrigir e ajudar, porque nós somos um corpo. Certo? O que a teologia fez? A teologia, ela separou o povo. Eu já falei isso aqui antes, né? Você entra numa igreja prédio, que é de onde nós, quase todos nós viemos, né? Você entra numa igreja prédio, então está lá o pastor, ou seja, o preletor, quem tá falando, né? Ele está numa plataforma acima de você. Né, Renato? Você não é nada, tá? Eu sou o cara, eu estou aqui na plataforma. Entendeu? Isso, psicologicamente, é assim que funciona. É intimidador, já coloca você lá embaixo. Então ele é o clero, conhecedor da palavra. Se você quiser conhecer a palavra, você tem que vir a mim, entendeu? Você não tem ligação direta com Deus, você está embaixo. Então o que a teologia fez até hoje, gente? A teologia fez a separação entre clero e laicato, ou seja, entre o povo e a classe sacerdotal. Ou isso, né? Gente, todas as parábolas, não tem exceção de nenhuma, todas elas tratam do quê? De sementes. Todas as parábolas são sobre plantar, colher, sobre regar, pescar. Aí você vai me falar, mas tem parábolas de noivos e noivas. O que tem a ver isso com semente? O que vocês acham que tem? Mulher e a semente. O esposo e a No caso, esposa, a mulher e a semente. o óvulo, o espermatozoide, O semente. princípio está aí. O princípio das sementes. Um casal vai gerar uma semente. Certo? E o que Deus está fazendo? Né? Uma das formas que Deus está fazendo isso nesses últimos dias é Sofonias 3:9. Sofonias 3:9. Eu vou ler aqui. Não, primeiro vocês leem numa versão tradicional. Sofonias 3:9. Entre Gênesis e Apocalipse. Pode olhar no índice, não tem problema não, viu? Já achei, posso ler? Peraí, deixa o pessoal achar.
3:10. 3:9. O que Deus está fazendo agora? Pode ler, Cris. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Olha, vocês vão notar que eu quase sempre uso, e eu vou fazer uma tradução da Bíblia. Eu sou obrigado a fazer. Não sei quantos anos vai demorar isso, né? Hoje a gente tem mais gente para ajudar, né? Então tá. Eu quero que você dê uma olhada aqui, ó. Eu sempre uso, na maioria das vezes, uma LTT, feita por um brasileiro, essa tradução, por um batista. Vai um pouquinho. Tá. Não. Muito boa, muito boa. É uma tradução literal. Tá? Agora, então vamos ler na tradução literal. Como é que fica? Esse mesmo versículo. Porque então retornarei a todos os povos uma única e pura linguagem. Diferente de lábios puros. Lábios puros a gente entende um monte de coisa, menos que é uma língua pura. Ou seja, o hebraico. O que ele está falando aqui é que ele vai retornar ao hebraico. Nós temos que aprender hebraico. E a gente não precisa falar, de novo vou repetir, não preciso ser um expert e fluente em hebraico. Não. Se eu pegar as 22 letras do alfabeto e decorar, acabou. Porque o hebraico não é uma língua como qualquer outra no mundo. Cada letra significa um pensamento. Aleph é um boi, Bet é uma casa, Gimel é um camelo, Lamed é um cajado. Entendeu? Então quando eu decoro isso, estou tranquilo, eu vou entender o pensamento. Então vou repetir de novo. Sofonias 3:9. Porque então retornarei a todos os povos uma única e pura linguagem, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam como tendo eles um único ombro. Ombro a ombro. O que é isso? Caminhar lado a lado. Mesma altura? Ovelhas de um mesmo rebanho. Um único pastor e um único rebanho. No final vão ser todos um único rebanho. Então, ombro a ombro, com a mesma linguagem, isso muda muito a história, né? É isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Por isso que tem tanta gente. Eu estava observando que algumas das fontes que eu uso para pesquisa e para estudo, tem outras pessoas que eu conheço que eu nem imaginava que faziam a mesma coisa. Por exemplo, o pessoal do Kol Shofar, né, talvez assistam a gente ou não, da Casa de Davi, Mike X, usa uma das fontes que a gente está usando. Ou seja, é uma linguagem comum, um ombro a ombro e uma linguagem comum. Está começando. Para adorar ao Rei. Amém. Hebreus 11:1. Esse aqui é importante a gente relembrar. Hebreus 11:1. Tá bom? Que Deus, sim. Eu que estava aqui no Ageu, aqui procurando Sofonias. Eu fui lá no Índio, cadê? Uma página para trás. Ageu também. Quase do lado. Por que eu puxo a mão mais para trás para ter mais espaço? O zoom? Pode puxar, depois eu Porque corto. tá uma agonia, né? Pode puxar o zoom. Deus o quê? Hebreus 11, versículo 1. Muito conhecido. Pode ler? 1, versículo 1. Um versículo 11, versículo 1, perdão. É que é tudo junto, né? Esse versículo é clássico e ele diz o que é a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem. Muito bem.
Então vamos ler. Ó, eu vou ler nessa mesma versão, só que com a palavra certa por A trás. literal? Não, antes da literal. tá. Ora, a fé é o firme fundamento. A palavra fundamento aqui é a palavra upostasis. Upostasis em grego, que quer dizer substância real. A fé é uma substância real. Tá? Das coisas que se esperam, e a prova das coisas, essa palavra coisas aqui, pragma, é aquilo que existe. Coisa que existe, pragma. Agora eu vou ler na tradução inteira, né, na tradução literal. Ora, esta fé é o fundamento da certeza das coisas sendo esperadas e a prova ou demonstração das coisas não sendo vistas. Sombra. Sombra. Uma sombra você não pega, mas ela está ali. Eu não vejo a sombra. Eu vejo a sombra, mas eu não vejo o que está aqui. A mão, eu vejo só a sombra, só o contorno, não tenho ideia da profundidade. Jesus, eu vejo. Alguns dizem que já viram, né? Mas eu vejo Jesus. Então Não. como que eu creio que Jesus existe? A teologia ensina que isso é algo... Ah, não, você não. Você tem que crer no seu coração. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Nos originais? Ora, a fé é o fundamento da certeza das coisas sendo esperadas. Então, ela é algo real. A fé é substância e existência. Certo? A fé sabe. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Lembra da segunda testemunha que eu falei? Eu não preciso de nada sobrenatural para ver que limão produz limão, para ver que a semente está dentro, para ver que a semente se reproduz e produz outro limoeiro que vai produzir mais limões. Tudo isso me prova que Deus existe. É a substância e a evidência. Então a fé é a substância e a evidência. A fé é a substância palpável. É uma e a evidência semente gerada no daquilo útero que de é uma palpável. mulher se transformar em ossos e carne e órgãos e um cérebro e um coração. E a gente não vê não isso vê dentro. nada disso se formando. Jeremias fala, né? Enquanto se formavam. Então, enquanto tudo isso é formado, eu não vejo, mas eu sei. E depois nasce, daí eu vejo. Então tudo na Bíblia é real, palpável. Eu posso sentir, tocar, ver. Certo? Se eu não vejo Jesus, mas eu vejo a evidência de que ele existe. A evidência E se qual é manifesta. a evidência? Testemunho. A evidência A é geração das espécies que está em Gênesis. o amor sendo gerado de uns para com os outros, um abraço. É. E o amor não é... Tipo, eu tenho duas filhas. É o Aqui ágape, comigo, né? Aí uma deu um cutucão na outra. Aí a gente fala, vai lá, minha filha, vai lá e pede perdão para sua irmã. Aí ela vai lá, perdão. Ninguém viu isso, né? Isso é amor? E se não tomar cuidado, sai faísca de novo e vira uma bola de fogo outra vez, né? Isso não é amor. Amor é quando eu tenho uma escolha e faço o que é justo. Deus nos deu duas árvores. Eu escolhi, eu tinha outras escolhas, a Cris também tinha outras escolhas, mas nós escolhemos casar, eu com ela e ela comigo. Isso é amor. Dentre todas as outras eu escolhi ela. Não importa como ela vai ser daqui a 30, 40 anos.
Porque o amor não vai levar em consideração o meu exterior. O amor vai levar em conta o que Deus leva em conta, que é a ação. A ação de estar junto, a ação de ser ajudantes, ajudadores um do outro. Né? A Renata não está com o Tiago porque ele ganha 50 mil reais por mês. Não é por isso. Não é. Por que os dois estão juntos? Mas se Tem é, algo né? a mais que é o amor. Não é? Por que nós estamos aqui juntos? Porque vocês queriam ouvir eu falando? Por causa da pizza depois? Também não. Por causa do amor que nós geramos Um na vida do outro. um na vida do outro. Eu em você, você em mim. Porque Deus nos conectou nesse planeta. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo fosse salvo. Esse era o princípio. E tinha que ser. Agora Deus criou, ele criou o Lucas, muito magrelo. Gosto mais do gordinho ali, ó, Geraldinho, redondinho. Né? Aí tem mais um mais gordinho, maiorzinho. Então, Deus gostou mais então do Rafael. Passou, mas hoje em dia as pessoas gostam mais um para o outro. Você tem, você não tem. Exterior. Sério. O Se é exterior. bonito, Você não tem. se esteticamente, né? Está Você dentro anda dos padrões, bonitinho, né? você anda de carro novo, você não anda. Você de bicicleta, não tinha nada que seja. Tá Tudo errado. né? E isso quem ajudou a colocar foi a religião. Sistema capitalista demais, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos fossem salvos. Certo? Certo. Agora vem um versículo que eu gosto muito. Oséias 14:1. Então vamos lá. Retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Tomai convosco palavras e retornai ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a nossa iniquidade e recebe-nos graciosamente. E ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A gente não, calma aí que a gente vai voltar para o Oséias, tá? Então Romanos 9, versículos 6 e 7 e 8. Pode ler. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Lembra que eu falei sobre a promessa? São os filhos da promessa. Porque se fosse pela carne, se fosse pela descendência de Abraão, só o Ismael estaria lá no céu, lá na passagem, tudo direitinho. Mas ele não está. Ele não era o filho da Da promessa. promessa. O Isaac. Certo? E o filho da promessa, então é aquele que nasceu de novo Da da carne carne e do e espírito. do espírito. Eu. Não importa muito Nós. se Não é. entendi muito essa parte aí do filho da promessa, como é que é? O filho da promessa é aquele que nasceu da carne. Isaac Ficava em não era pecado, filho todos da nós. promessa? Isaac sim. Isaac sim. Ismael não. Ismael não. Ismael. Por causa disso, Mas mas. por isso que eu não né? entendi. É. Ele vai entender você falando que Isaac não era filho da promessa. Uai, deixa eu ver por quê. Eu vou ler aqui na tradução literal, você acompanha aí, tá? Todavia, a palavra não é faltada, como está na maioria, tá? Todavia, não que a palavra de Deus tenha falhado, tá bom? Não que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os que são provenientes de dentro de Israel são aqueles mesmos israelitas. Na verdade, é a palavra aqui assim, ó. São duas vezes, ele repete duas vezes Israel. Então assim, ó, nem todo que está dentro de Israel é Israel. É isso que Paulo está falando.
nem porque são semente de Abraão, são todos filhos. Mas está escrito, em Isaque uma semente será chamada para ti. Isto é, os filhos da carne, estes não são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, estes são os que são contados como dentro da semente. Porque da carne, quem nasceu da carne? Todos. Todos nós nascemos da carne. Deus não conta o que é nascido da carne, porque ele tem que nascer da carne e do Espírito. Nós, então, no caso, nós não somos filhos da promessa, nós somos. Nós somos. Nós somos filhos da promessa. Porque nós nascemos, no teu caso, do Toninho e da Márcia, mas você recebeu o Espírito de Deus. Isso nos Através faz... da palavra, tá? Tem que ser da Torá. Não é tão simples. Então eu tenho que conhecer a Por Torá. exemplo, então, porque eu conheci a palavra de Deus, A gente- porque eu me converti tá. um dia, hein? Você recebeu a Porque, promessa. por exemplo, quem não conhece, quem não se converteu, vamos dizer, um dia, mas ele nasceu da carne. A pessoa nasceu da carne. E aí, ela não é também. Então essa pessoa não é filha da promessa. Não. Porque ela não nasceu da carne, mas não nasceu do Espírito. É isso? Isso. É. Não, olha aqui, ó. Eu vou Esse repetir. nascimento da carne é o Vou nascimento da carne de Jesus, né? Não. Não, Da Carne é carne mesmo. Olha aqui, ó. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente, isso Deus falando para Abraão, tá? Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, lembra? E guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha Torá. Não basta só crer. Por que o ladrão, a gente estava falando sobre isso, por que o ladrão foi salvo? Porque ele já conhecia Porque ele conhecia a Torá. as leis de Deus, no caso, né? Não só a lei como a gente conhece, sendo os Ele 10 conhecia mandamentos, literalmente mas a Torá, certo? Porque ele era judeu. Agora vamos supor que tem alguém que não conhece, um índio lá no meio da Amazônia. Ele não precisa conhecer a Torá escrita, porque ele conhece a Torá como segunda testemunha. Tudo que ele vê crescer, ele vê Deus. Tanto que se você tem um pessoal que vai atrás dos povos não alcançados, né? Em toda civilização, em toda cultura, em toda tribo indígena, que pode ser que não tenha contato com ninguém, eles têm uma imagem que eles criaram de Deus e uma imagem do Filho de Deus. E dos demônios também, lógico, né? Mas eles têm. Então quando você chega numa tribo não alcançada e fala de Jesus, querendo impor isso, o nosso ocidentalismo, você acabou com tudo. Se você chega, produz fruto, eles vão querer comer desse fruto. E aí eles vão te contar como é que é a história deles. E aí você vai falar, mas esse cara aí é Jesus. É o que eu chamo de Jesus. Então você chama de Joaquim, é esse cara aí, ó. Onde que é que você vai falar que é Jesus? Não. Eu estou dando um exemplo, pessoal. E tem várias tribos que foram alcançadas dessa maneira. Eles sempre têm uma imagem do Filho de Deus e de Deus. Às vezes é uma imagem distorcida, mas eles sabem o que é quando você está falando. Zeus é Satanás, mas é uma tipificação de Deus. Então mesmo o grego que criou, entre aspas, Zeus, sabe que existe Deus. tem um... Então, não, peraí, deixa eu só terminar. Perdão. Então assim, ó, não basta só chegar, Lucas, Deus te ama. Olha, Jesus tem um plano na sua vida, né? Você é alguém escolhido, vem cá, vamos aceitar Jesus. Ora aqui comigo. Aí faz essa oração. E aí? Se houver tempo, tem que haver uma continuação, né? Se ele não conhecer e não crer e não seguir,
obedecer. Está tudo isso escrito lá. Ele não é contado como filho da promessa. Sabe que essa oração do pecador, a confissão do pecado do pecador, é uma coisa muito recente, gente. Deve ter uns 20 anos no máximo. Então isso quer dizer que todas as pessoas que não aceitaram Jesus, não fizeram oração, vão para o inferno? Não é bem assim. Então, mais do que fazer uma simples oração, eu tenho que ser a palavra viva. Eu tenho que ser o testemunho. Eu tenho que produzir o fruto. Porque a semente de Deus, a Torá, a palavra viva, Jesus, vai dentro do fruto. Quando eu produzo fruto e alguém gosta daquele fruto, ele vai comer. E aí a semente está dentro. Quem produz a semente? É Deus, a semente é dele. Eu não sei quem vai ser salvo e quem não vai. Nós manifestamos o Eu fruto. tenho que produzir o fruto. Tenho que produzir o fruto. Porque se eu não produzo o fruto da árvore da vida, eu não gero vida. Eu não tenho vida em mim mesmo. Pastor, é interessante essa questão porque em Gênesis, depois em Noé, em Gênesis Deus deu a ordem para o homem frutificar e multiplicar, né? E depois em Noé ele fala a mesma coisa, para frutificar e multiplicar a terra. Então a gente vê assim que é um princípio mesmo de vida cristã, é um princípio mesmo, essa questão da multiplicação, né, e da frutificação. E isso acontece quando a gente realmente gera fruto, né, vai além de algumas coisas. Igual você estava falando da questão da oração. A gente vê, por exemplo, a vida de Zaqueu. Zaqueu, ele se converteu não foi através dessa confissão propriamente dita. Ele teve uma atitude de querer, né? Foi. E depois Jesus viu e ele foi para a casa dele e ali começou a nova vida de Zaqueu. Porque ele reconheceu o seu pecado, o seu estado de pecador, os seus pecados. E dali começou a nova vida. Ele manifestou o fruto, né? E aí Ele começou a atuar naquilo fruto. que ele aprendeu. E através de quê? De ação. De ação. Por que Jesus chegou na frente daquela árvore? Da figueira, Por que ele chegou e seca já? porque ela não tinha nenhum fruto. Ela era estéril. A árvore que não gera frutos, Deus vira lenha na fogueira. Né? Então nós temos que gerar fruto. E gera fruto errado também, gera fruto do conhecimento do bem e do mal, essa também vai para a fogueira. Tem que gerar, porque a única que gera vida é a árvore da vida. O fruto da árvore da vida. Né? Então nem todo Israel é Israel, certo? Os filhos da carne, que somos todos nós, não são contados como filhos de Deus, mas sim os filhos da promessa. Então não é o nascimento terreno que vai importar, como os judeus achavam. Eles achavam, né? Não, O seu povo escolhido, eles já estavam... Então eu sou o cara, né? Eu sou o cara. O que Jesus falou para ele? Rapaz, vigia na terra. Deus, né? Gera Suscita filhos filhos de até daquela Abraão. pedra ali. Vigia. Você não é Israel do jeito que você está. Porque Israel, o conceito de Israel é muito mais amplo. Né? Israel tem que ser gerado da carne e do Espírito. Israel é quem segue os mandamentos, obedece a lei e segue seus preceitos. E segue seus preceitos. E manifesta os frutos dos preceitos. E olha só, não é só a Torá, né? Lembrando bem que isso que o Geraldo falou. Olha, vamos ler de novo. Abraão obedeceu a minha voz. Primeiro tem que obedecer a voz. Tem que ouvir, né? Guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, ou a minha Torá. Não é só a Torá. São 613 preceitos. 613. Não são 10 mandamentos. Tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Mas isso não pode se tornar um fardo para ninguém. Isso tem que ser algo que vem naturalmente. Cumprir o sábado, né? Não comer carne de porco, não comer camarão. São coisas gostosas, gente. Muito gostosinho. Ninguém vai negar isso. Mas Deus sabia que isso podia matar o povo. Não era bom. Não é?
todos os seres viventes, tudo que tem vida. Ele criou o homem e ele disse que tudo que ele criou era Muito bom. Como que é Só muito? que isso muito bom, em português ou em qualquer outra língua, very good, é muito limitado. Muito limitado. A palavra tov quer dizer, além de muito bom, o sentido de muito bom, ela quer dizer algo totalmente completo para o fim que foi desenhado. Poxa, Tá? isso A tudo. palavra tov quer dizer algo totalmente completo, Perfeito. perfeito, para o fim que foi desenhado. Ou seja, Deus criou a mim e a você, Geraldo, para o propósito que Ele quer. Então, quando Ele criou e você fez o que Ele quis, por amor, por decisão própria, aí o que aconteceu com você? Você se tornou Tov. Completo para o fim que você foi desenhado. Quando obedecemos, quando a gente entra no centro da vontade de exato, Deus. tudo que Deus criou foi bom. Mas quando Ele criou nós, Ele criou algo muito bom. Nós somos água e carne e ossos, né? Lembra que nós somos água, carne e ossos, 70% de água? E Deus separou a água de cima da água de baixo? Nós somos os únicos seres, como a Ana Mendes falou, ela dá uma explicação legal para isso, né? Você não vê um cavalo num barco, e aí, mano, dá mais uma aí para mim. Você não vê um cavalo num barco, porque não tem como acontecer isso. Ele não tem o que nós temos, o nosso tradutor, que faz a ponte, a ligação entre Shammai, a água de cima da água de baixo, ou seja, entre Deus, que é Espírito, e o mundo terreno natural. Nós temos a alma, nós temos Espírito, porque somos seres espirituais, temos o corpo, que se manifesta de forma natural, e temos a alma, que faz essa ligação. E essa alma é que tem que morrer, para que o Espírito viva, para que eu comece a exalar o bom perfume. A alma no sentido tem do que eu, morrer. do O eu ego, tem que morrer. da As minhas carne, vontades das minhas têm que vontades. morrer. É difícil, muito difícil, por causa de todo o bombardeamento que a gente tem pela mídia, televisão, rádio, amigas, amiguinhas, né? Jesus mesmo fala, né, em Mateus 16, 24, né? Se quiser me seguir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo, que são as vontades, os desejos, essas coisas. Tomar cruz é morrer mesmo. Renunciar pelas suas vontades. A cruz resume os dois, resume aquilo que Jesus resumiu todos os mandamentos, todos os preceitos em dois. Ele resumiu, mas ele não eliminou nenhum, né? Tem que continuar fazendo porque ele mesmo cumpriu todos eles. Ele cumpria todos os dias, todos os sábados a sinagoga, todas aquelas coisas, né? Então o primeiro mandamento é, acho que quase todos já viram isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o meu próximo como a mim mesmo. Isso é cruz. Mandamento de cruz. Se eu fizer todas as coisas, eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo, ombro a ombro, como tem que ser no final dos dias. Mandamento de cruz. Se eu não morrer, eu não posso fundir o meu ombro com o da Fabi. Isso tem sido tão difícil acontecer, mesmo entre, Os mesmo iguais. entre o povo de Deus mesmo, tem sido tão difícil. Mas é isso assim, é encontrar lógico. isso aí, É lógico. né? É difícil, porque o diabo vai bombardear sempre para que a gente não consiga. Ele sempre vai arrumar quem? Vai arrumar briga entre vocês dois, por exemplo. Vai tentar, não vai arrumar em nome de Jesus. Mas vai tentar, por quê? Porque se vocês dois se unem, acabou para ele. Acabou. Não chega mais nada aos filhos, não chega mais nada ao vizinho, não chega mais nada ao resto da família. Ele vai sempre investir nisso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Então, a gente tem, sabe,
nesses mais de 2000 anos, né, de cristianismo, né, porque nem essa palavra eu gosto, né, nós temos esses mais de 2000 anos, essas pessoas, esses intelectuais, esses teólogos, esses pastores presidentes e vice-deus e não sei o que mais, patriarcas, todos se colocando acima dos outros. Não é? Por mais de 2000 anos se continua debatendo, né, o sexo dos anjos, se continua debatendo, não, mas aqui Jesus está falando isso. Aí o outro vem, né? Não, mas a lei e a graça, não, a graça, né, veio depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não, a lei não tem mais lugar, né? Se você viver como a lei, você está vivendo debaixo de uma maldição. Nada disso. Por mais de 2000 anos as pessoas têm discutido isso. E o que isso trouxe de crescimento real para o corpo de Cristo? Nada. Nada. Trouxe separação. Separação entre o corpo. Não anda no mesmo ensinamento, como a palavra diz. E a palavra é tão simples. Vamos dizer que uma instituição hoje prega acerca de uma doutrina e outra instituição prega sobre outro tipo de doutrina. Um sobre a graça de uma forma, outro sobre a graça de outra forma, vamos supor. E a palavra de Deus, eu não li não sei aonde, que a igreja e o corpo tem que andar no mesmo ensinamento. Um só corpo. Um só corpo. Um só rebanho. Um só pastor. Né? Retorna, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pela tua iniquidade tens caído. Então quem tem caído? Todos nós, né? Todos nós caímos, né? E necessitamos de Jesus para voltar para o caminho. Aí ele fala, tomai convosco palavras. Palavras, em outras línguas, de novo vou repetir, não significam nada. Se eu tiro a letra P da palavra, ela fica palavra, que já não significa mais nada. Em hebraico, na língua que Deus escolheu o hebraico para escrever. Não foi, Deus não escolheu o português, não escolheu o inglês, escolheu o hebraico, por uma razão. Né? Deus é hebraico? Não, Deus não é hebraico, Deus é Deus. Né? Mas ele escolheu essa língua. Se alguém tiver dúvida, depois pode perguntar para ele. Né? Ou questionar. Eu acho que é melhor ficar quieto. Mas se for questionar, vai perder. Mas enfim, pelo menos a gente vai entender alguma coisa. Deus então, exatamente, por que Deus diz, tomai convosco palavras e retornai ao Senhor? Porque é isso mesmo. Nós temos que tomar toda a palavra de Deus. Tem que ter, porque as palavras em Deus, as palavras na Bíblia significam coisas, ação. Não são palavras como a teologia trata de coisas não palpáveis, coisas invisíveis. Tudo na Bíblia é tocável. É lógico que tem o amor, mas o amor é exemplificado pela união, né, por coisas palpáveis. Não tem conceitos abstratos. Tem conceito de raiva. A raiva para um judeu é bater no outro, até a morte. Isso é raiva. Para nós, não. Para nós é um conceito totalmente abstrato. A graça, para um judeu, é construir, para um judeu não, para um hebreu, e para quem entende o que Deus está falando, é construir uma tenda. A fé é fincar uma estaca nessa tenda. São coisas práticas, do dia a dia. Deus sempre vai usar uma família, ou seja, um corpo, né? Ele vai sempre usar um pedaço de terra e vai sempre usar uma casa para falar conosco. Agrobiolinguística. Sempre. Nada de complicado nisso. Nada de bagunça como os teólogos fizeram. Por que Deus usa essas coisas, gente? Porque em qualquer lugar do mundo que eu for, vai ter uma família. Qualquer lugar do mundo que eu for, vai ter um pedaço de terra. Qualquer lugar do mundo, mesmo que seja um iglu, vai ter uma casa. Não é? Ou uma choupana, ou como aquela
oca, Na pedra. na pedra, uma caverna. Alguém vai construir alguma O coisa conceito para de casa sempre morar. vai estar Um papelão, É, mas é um... É uma tenda indígena, feita com palha em cima. Fala, chegou. Oxê, amém. Ó, você vê uma coisa, a parábola do filho pródigo, ela exemplifica bem isso que a gente está falando. Vamos dar uma viajadinha legal na parábola? O que aconteceu? O que tinha na parábola? Tinha uma casa, certo? A casa do pai. Tinha uma casa, tinha um pai e tinha 2 filhos. Tinha mãe também? Tinha mãe, mas a mãe não fala, né? Então pode ser que tenha essa história. Então o que acontece? O que essa parábola... Gente, vamos conhecer, vamos viajar um pouco legal. Pelo que a gente já conhece, esse pouquinho que a gente já estudou. O que essa palavra, o que essa parábola, perdão, dentro do contexto que nós aprendemos até hoje, o que ela mostra? O que ela exemplifica? Vou repetir de novo. Uma casa, um pai, 2 irmãos. O amor, 2 irmãos que se separam. o amor de um pai? O amor de um pai. Nem questão é do filho voltar. A questão do pai receber o filho de volta. E aonde que isso vai acontecer na Bíblia? Em Galut. A reunião de Judá e de Israel, dos 2 filhos. Um que permaneceu e o outro que foi para o mundo. Essa parábola se trata disso. Da reunião. E esse Israel, das gente, tribos. somos nós, viu? É cada um de nós que saiu, né? Porque Que saiu da vontade de Deus, que saiu de debaixo da pedra, que foi expatriado. Né? Então tem os enxertados que vão voltar junto com os originais. Né? os Os naturais. naturais. Na mesma árvore, certo? Então só tem uma maneira de voltar. É dentro da árvore de Israel ou da árvore de Judá. A árvore de Judá é uma árvore totalmente natural. Os que aceitaram Jesus e tal, eles estão completos, certo? Mas a árvore que foi expatriada, que foi espalhada no mundo é a Israel. É essa que nós pertencemos. Então, ali, o que o filho fez? Saiu da proteção do pai, da casa do pai. O que o filho que permaneceu falou? Poxa, eu sempre estive aqui, o senhor nunca me deu nada. Falando, mas filho, Judá, ô judeu, você sempre teve tudo. Vai reclamar de mim agora que você não pegou as coisas que queria? A tua religiosidade, você quis mostrar obras, puramente obras, trabalho. A tua religiosidade, o teu terno, a tua gravata, a tua pompa, né, te afastou de mim. Mas eu sempre estive aqui. Tudo que eu tinha era teu. Por que você não quis? Agora o meu filho que está voltando, Israel, está voltando no final dos tempos. Esse eu vou receber porque esse estava perdido e foi encontrado. Você sempre esteve aqui. Você não quis porque não quis. Agora o outro estava perdido. Ele achou que ele poderia fazer as coisas de acordo com a palavra do homem terreno. Aí ele deixou a palavra do Pai. Né? Isso que Deus vai... O que Jesus vai fazer? Ele vai unir o Shammai de novo no final dos tempos. De 2 vai fazer 1. Né? As 2 águas vão se juntar. A terra, ele vai reunir a terra com o céu. O bagulho é doido. Demais. Essa parábola aí a gente podia viajar a noite toda em relação ao princípio do retorno, do exilado. E muitas vezes as instituições pregam que é um arrependimento do cara que saiu de casa, né? De voltar para o pai. Que saiu da Mas Assembleia. esquece que o pai o recebeu. Que o pai tem o amor de receber.
e dá tudo aquilo para ele. Filho foi gostoso. Dia a dia, humanidade, né? Filho humano, É, não espiritual. ele é espiritual. Pregam, na verdade, ele né, Eles pregam o natural, é. isso. Então, isso que ele está falando. Bem além que O isso. natural aqui embaixo. Olha que loucura. Muito bem. A teologia, na verdade, é muito simples. Eles que complicaram. É assim, ó. Deus é bom e o diabo não presta. É isso. Tem coisa complicada aí? Deus é bom e o diabo é ruim. Ele não presta. Não tem nada. Se Deus falou que a gente tinha que tomar cuidado com o que comia, Ele não estava cuidando da gente? Como é que o nosso inimigo vai... ele vai atacar sempre a semente, e sempre o que Deus deixou como parâmetro. Ele sempre vai atacar. Então, ele vai atacar a casa. Porque ele não gosta da porta, ele não gosta do teto. Não, ele vai transformar essa imagem. Porque essa imagem da casa mostra a proteção, mostra a tenda, mostra a fé. A imagem da casa mostra tudo isso. E quando eu distorço isso, eu coloco uma casa junta com a outra, amontoada. O que eu estou fazendo? Eu estou distorcendo a imagem original. Quando eu... gente, eu não estou falando contra prédios, tá? Eu não gosto pessoalmente de morar em apartamento, não. Mas não é isso, não. Mas a imagem de um prédio natural é uma imagem da distorção do plano de Deus. O que... Não é isso. É separação. O que acontece num prédio? Separação. Separação. O que acontece aqui, ó? O tempo todo. Goiânia, assim, ó, é uma das coisas que eu não me adaptei ainda. É isso aqui, ó. O que nós não temos no sul, gente. Nem em São Vicente. Esses muros assim Os que muros ninguém que se separam. vê. Isso aqui é uma coisa assim, aqui agride. Hoje a gente está mais habituado, mas quando a gente chegou a gente ficou assustada. Porque lá tem os muros, mas são muros São baixos. muros baixos onde eu conheço o vizinho Ou do grade, lado. que você O enxerga vizinho do fora, lado que me nem na conhece, casa. todo mundo se conhece. Entendeu? Mas assim, Vamos fazer um churrasco? Vamos. Ei, traz a carne aí, ô João. Ei, você, Coca-Cola não, Guaraná, né? E assim, todo mundo se reúne. Então essas empresas de alarme, esses negócios de cigarro, não funcionam. Fala lá, quebra. São todas são usadas pelo inimigo, né? Mas Porque eu o meu digo, seguro é... Consumismo, né? Consumismo. Lá no Rio Grande do porque Sul, nós- mesmo isso aí, a diferença é muito grande, é mais... É só coisa normal, para cachorro não entrar, para animal não entrar e não sair. Só isso. É, mais jardim, essas coisas. Isso. Uhum. É igual na Europa também, é É. muito assim. Assim, claro, tem os lugares assim que tem os muros, mas assim, não é geral. Aqui é geral. É, geral. Aqui é o contrário, a minoria é aberta. Só em condomínio, mas você É, tem condomínio isso. fechando. É, mas mesmo assim os caras fecham por fora, né? Opa. Aí o que E a gente acontece? não tem O condomínio, contato. olha como é que é. O condomínio, ou o condomínio mesmo, vai, ele representa as congregações. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Quero me gravar. Amor, Você é até- batista? Entendeu? Separação. Aquilo que a gente estava falando antes. A teologia começou a infiltrar isso e até hoje, por mais de 2000 anos, tem conseguido manter o povo de Deus, que é o israelita, é afastado, separado, né? Disperso. Mas Deus, sabendo disso, né? Porque Deus, eu creio que Ele é mais esperto do que qualquer um de nós, né? Sabendo dessas Onisciente. coisas, Ele fez isso para que nos últimos dias a linguagem original, como o Sofonias disse, voltasse. E é isso que está acontecendo no mundo todo, em pontinhos aqui, em pontinhos ali, está voltando de novo, né? Então, assim, ó, o diabo vai tentar sempre atacar essas imagens. Ele não gosta do Lucas, não gosta da cor do cabelo do Lucas, por isso que ele vai atacar o Lucas? Não, ele vai atacar a imagem que o pai criou. Porque através dessa imagem eu vou ter um referencial, vou produzir um fruto. Como é que ele vai atacar? McDonald's. É uma luta, não é? Big Burger,
Não, nem digo, nem tanto assim, né, por esses pequenos, mas vamos às grandes redes, porque aí está infiltrado o negócio. King, né? É, Burger King, Subway, Bubs. Pizza Hut, Habib's. são elementos, são alimentos modificados geneticamente. O que aquilo vai fazer dentro de mim e de você? Como a gente vai uma vez por ano, né, na virada do ano pagão, a gente vai lá, né, comer Mas isso, eu fazia isso, né? Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no aeroporto e todos os dias era ou Pizza Hut ou McDonald's. Porque você merece sempre mais, né? Esse era o slogan. Todos os dias. O que isso provoca? Uma mutação da minha geração para frente. Os meus filhos vão nascer alterados geneticamente. E é isso que o diabo quer. Modificar aquilo que Deus criou. Aí o modelo de família, né? Renata e Tiago vão produzir, né, a pequenina. Quando vocês casarem, né, vocês vão produzir a semente. O que o diabo está fazendo? Ele não gosta dos casais? Não, ele não gosta da imagem que Deus criou. Nós somos a imagem e semelhança do que Deus pretende, né? Então o que ele vai fazer? Deus criou para ser pai e mãe. Não mãe e mãe, e pai e pai. Então ele vai distorcer a imagem da família, do que é uma família. Hoje nós temos uma luta grande, Júlio Severo sabe disso. Ele que bate de frente direto com os homossexuais. Né? Pastor Enoque batendo de frente com o reverendo Moon e aquela turma lá da Assembleia. Nós, em menor proporção, mas ainda estamos lutando. Lutando, não, eu não vejo mais isso como uma luta, mas só como, sei lá, se alguém me perguntar eu respondo. Sobre maçonaria. Porque o que interessa, se a gente começar a perder tempo com o que o diabo está armando, nós devemos, é diferente de conhecer as armas dele. Para poder se defender, né? Nós temos que conhecer. Mas quando eu perco tempo com o que ele está aprontando, eu, ao invés de usar esse tempo para o que Deus quer, para me edificar e para frutificar, multiplicar, porque essa é a ordem é multiplicar. Começa a sair fora do foco. Exatamente. Aí eu vou me preocupar com o vizinho, não é? Lógico que perturba, né? O vizinho lá na frente, né? Com aquela música, tum, 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 tum. Aí eu vou me preocupar mais com aquilo do que com aquilo que Deus quer que eu faça. Se eu parar de preocupar com aquilo e viver aquilo que Deus está querendo, aquilo não vai me atingir. Eu não sou super-homem não, gente. Vocês sabem disso, que eu já quis chamar a polícia lá para o vizinho da frente, do lado, tum-tum, né, quando eu morava lá naquela outra casa. Então, puxar o freio de mão para, né? Então a gente acontece, mas isso não pode ser uma rotina. Eu não posso deixar que essas coisas me distraiam. Alguns convites, né? Tal, né? Entendeu? Eu não posso deixar que essas coisas me distraiam. Porque aí não está Deus nessas coisas. Deus está na palavra, em Jesus e na minha vida junto com de vocês. Certo? Certo. Muito bem. Então, nos últimos dias, o que está acontecendo, só para a gente terminar, é essa tentativa louca, desesperada, porque o diabo sabe que os dias estão terminando para ele, de afastar, de pegar a imagem do que Deus criou e distorcer. Não é? A imagem, enfiar a imagem de namoro dentro daquilo que não tem aqui. Porque essa não é a minha preocupação. Eu não tenho que me preocupar com quem que eu vou me casar. O caso de vocês é diferente, vocês já estão sabendo como é que funciona. Mas eu não tenho que me preocupar. Ai, eu já estou com 50 anos. Eu como é que vou casar? Eu não vou casar. A Sara se preocupou com isso. Sarai, antes de ser Sara.
quase que ela faz Besteira. uma besteira total, né? Deus ainda consertou. 99 anos, eu vou ter mais filho? Que é isso? Deus está louco? Não importa, não importa quantos anos eu tenho, se eu vou gerar filhos naturais ou não. Isso é algo de Deus. Ela vai traduzir a Bíblia de novo. Ela não buscou daquela passagem. Amor, vai lá que a tia vai arrumar outro para você, menino. Vai lá. Ó, Isso, pronto. Aquele é para mata, ué. Então é assim, gente. Vamos tentar, sabe, ao máximo sair fora das distorções que o diabo causa nesse mundo para nós. Vamos se preocupar com o que tem que se preocupar. Então vamos pegar de novo, porque a gente vai pegar mais fundo, pegar o hebraico, tentar decorar mesmo, levar a sério, né, saber o que está acontecendo, para que quando a gente começa a falar, todos falem a mesma língua, linguagem pura. Não é? De novo, vou repetir. Não quer dizer que nós estejamos judaizando alguém ou a igreja. Não é isso. A gente está trazendo de volta os princípios que Deus fala em Sofonias, a linguagem pura. Porque através disso a gente vai ter uma comunhão maior, a gente vai saber o que são as festas, né? As festas reais, porque Deus deixou as festas dele para serem cumpridas. Não são as festas do mundo. Não é Natal, não é Páscoa de coelhinho e chocolate, não é nada disso. Não é dia dos pais, não é dia das mães, não é dia das crianças, não é dia dos namorados, não é nada disso. Deus não deixou isso. Ah, mas é errado isso. Destruir as imagens. Isso destrói as imagens que Deus criou. Deus deixou 7 festas para serem comemoradas, porque há uma necessidade. Para que todos os anos a gente lembre daquilo que Jesus fez, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus vai fazer. Né? Então tem coisas importantes para serem priorizadas nas nossas vidas. Não é a teologia que vai nos afastar de Deus, não. Em nome de Jesus. A gente vai voltar à simplicidade do Evangelho, onde Deus é bom e o diabo é ruim. Amém? Amém. Shalom Aleichem. See you next time.